mosca no seu lugar. Veio a aranha lhe fazer mal. Aranha na mosca, mosca na velha, velha piar. Você acabou de ouvir um trecho da música folclórica A Velha Fiar, interpretada pelo trio Iraquitã, que era utilizada como música de abertura do Teatrinho Cacique, programa infantil que radiofonizava histórias na década de 50 na Rádio Guaíba de Porto Alegre. Este programa era oferecido pela revista infantil Cacique, objeto da nossa pesquisa. Nossa pesquisa é denominada a Revista Cacique, a Infância Gaúcha dos anos 50, textos e leituras, fases 1 e 2. Eu sou Rosa Maria Hessel Silveira, coordenei a fase 1 e a professora doutora Marília Forgiarini Nunes coordenou a fase 2. A pesquisa foi realizada no grupo de pesquisa anexo do pós-graduação em educação da URGS. É importante perceber e relembrar a relevância das revistas como um produto cultural para a formação e entretenimento das crianças no século XX, antes da popularização da televisão, do cinema e da internet. E dentro desse cenário aponta a revista infantil Cacique, publicada pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Rio Grande do Sul na década de 50. A existência dessa revista e a existência de alguns trabalhos anteriores sobre ela, mas não trabalhos muito profundos, é que nos motivou para a pesquisa. Os trabalhos já feitos estão referidos na bibliografia ao final desse vídeo. Mas como era a revista Cacique? A Cacique, a exemplo de outras revistas infantis da época, como Tico Tico, Cezinho, continha narrativas ficcionais, lendas adaptadas, tinha também textos informativos de ciências, de história, de geografia, de literatura. Continha histórias em quadrinhos, geralmente de uma página, como podemos ver nos quadros. E continha também passatempos, piadas, partituras, flâmulas e concursos. Em que consiste a pesquisa estruturada em duas fases? Na fase 1, nosso objetivo foi realizar estudos e análises da revista, analisando a materialidade das suas 106 edições da primeira fase, a partir de uma bibliografia especializada e uma contextualização adequada. Nossa base teórica foi buscada nos estudos culturais, na história cultural e na história da leitura e do impresso, como se pode ver na bibliografia ao final desse vídeo. Nós apresentaremos de forma muito sucinta alguns resultados através da menção a artigos publicados e trabalhos apresentados. Um primeiro artigo publicado só ensina coisas úteis, proporciona alegria, apontamentos sobre a materialidade da revista infantil Cacique, foi publicado na revista Metis, História e Cultura de Caxias do Sul, e seu objetivo foi explorar a materialidade dessa revista na sua primeira fase, fazendo uma análise detalhada da equipe editorial, autores, ilustradores, tendo se verificado um predomínio de mulheres nessa equipe. Uma grande variedade de seções também fazia parte dessa revista, e algo interessante é a presença de textos e seções que marcavam o pertencimento da Cacique ao estado do Rio Grande do Sul, como se pode ver por essas capas e matérias. Outro artigo é intitulado Diálogo de Linguagens em HQs Humorísticas de Renato Canini na revista infantil Cacique, e nesse trabalho nós analisamos as histórias em quadrinhos criados por Renato Canini, que percorreram grande parte das edições, exploravam 3 personagens mirins. O Cacique, que se tornou um símbolo da própria revista, o Manduca, que aparecia bem pouco, e o Tibica, um menino negro, sempre em situações humorísticas. Nós podemos ver aqui mais algumas reproduções de produções do Canini, que trouxe simples e bem-humoradas HQs para a revista,
de abril de 1957 a setembro de 1959. Um trabalho apresentado em evento foi intitulado Mulheres e Homens Negros na revista infantil gaúcha Cacique, e seu objetivo foi analisar formas com que personagens adultos eram trazidos nas páginas da revista, estabelecendo um diálogo com representações correntes naquela década. Após uma análise exaustiva, nós verificamos, por exemplo, o predomínio da representação das personagens mulheres em relação aos homens, mas sempre em posição subalterna. Também constatamos a representação das negras baianas, que se insere no esforço nacionalista da época de retratar tipos e costumes brasileiros. Os personagens masculinos negros, menos numerosos, ou são pretos velhos ou vultos da história, Machado de Assis, Luiz Gama, José do Patrocínio, que venceram por mérito próprio. Reafirma-se nos textos a explicitação da negritude, mas o preconceito racial não é tematizado. As relações sociais são apresentadas quase como, entre aspas, naturais. Outro trabalho, publicado em Anais de Eventos, intitula-se O Trabalho Infantil no Brasil dos anos 50, que conta as histórias infantis da revista Cacique, e a reprodução de algumas capas já sugere a motivação do nosso interesse pelo tema. Nós achamos nas 15 histórias identificadas um claro viés de gênero. Geralmente são os meninos que trabalham, como se pode ver na reprodução, ou auxiliando meninas em posição social mais alta, ou buscando resolver problemas financeiros familiares. Na verdade, a pobreza ou a falta de dinheiro é mencionada na maioria das narrativas, justificando, de certa forma, o trabalho infantil. Há uma ênfase no valor formativo do trabalho e no caráter de aprendizado do mesmo para a criança, dentro daquela associação frequente, trabalho infantil, pobreza e necessidade. Interessante observar que não há qualquer referência à tristeza das crianças que trabalham ou a prejuízos dessa prática ao desenvolvimento infantil, como veio a se observar em muitos estudos posteriores. Outro trabalho, publicado em revista, intitula-se Representações Racializadas e Dimensões Pedagógicas das Histórias em Quadrinhos do Personagem Negro Pimpo na revista. O personagem negro Pimpo era um menino negro e ele protagoniza 4 HQs publicadas na revista em 1954. O objetivo, inspirado nos estudos culturais, era desnaturalizar e problematizar os significados das representações do corpo dos personagens infantis negros. É interessante que, ao final da nossa análise, chegamos à conclusão de que há uma ambiguidade de significados na representação de Pimpo. Por um lado, ele é reduzido a representações estereotipadas e estigmatizadas. É o moleque, o preguiçoso, o traquinas, sempre marcado racialmente pela cor preta de sua pele, etc. Mas, por outro lado, ele era humanizado. Convive com sua família, com amigos brancos, um primo pardo, aparentemente integrado dentro das premissas da democracia racial vigente naquela época. Nós traremos ainda alguns outros produtos da pesquisa, uma publicação e apresentação de trabalhos em eventos trazidos por outros membros da equipe. Infância, Família e Religião, o estudo dos editoriais da Revista Infantil Cacique de 1961 a 1963. Na análise dos editoriais da Revista Infantil Cacique, destacamos as efemérides, ora históricas, ora do ano civil e ora religiosas, especificamente cristãs. A abordagem das datas históricas vincula-se à figura de heróis, numa postura laudatória e ufanista, e à apresentação de uma linguagem rebuscada distante do leitor do primário da época. Em uma análise textual, há referência à educação moral como estratégia discursiva
narrativa da revista, para acentuar a existência de uma ideia acerca de um sujeito infantil universal calcado em modelos de civilidade e progresso em preceitos políticos e morais, mostrando a centralidade destes na cultura recreativa também. Pesquisando preferências leitoras de escolares nos anos de 1950, análise de um relatório de pesquisa com leitores da revista infantil Cacique, modos de ser criança e leitor. Na análise do relatório, observamos, em relação a uma variedade de textos, que destacaram-se livros-textos de fantasia. Há uma acentuada preferência pelas histórias que chamamos contos universais, 113 de 300 respostas. O Mágico de Oz tem destaque, são 247 em 300 respostas. Cacique, Corta-Corta e Ligeirinho, Tibique e Detetive TV são os personagens que mais agradaram. Na época, eram raras as pesquisas sobre preferências de leitura no Brasil, sendo, de certo modo, este relatório um documento inovador. Eu sou Marília Forgerini Nunes, estou aqui para falar sobre um dos produtos da pesquisa em torno da revista Cacique. Então, eu realizei estudo que foi apresentado no 22º COLE em 2021 e publicado em 2022 no volume 22 da Revista Brasileira de História da Educação. Esse estudo tem como título Capas da Cacique, efeitos de sentido da infância, do brincar e da brincadeira em revista infantil, anos 1950. O estudo organizou-se a partir da identificação de 44 capas ilustradas pela mesma ilustradora, a artista Helga Train. Essas 44 capas foram analisadas a partir do questionamento: como as imagens revelam efeitos de sentido sobre a infância, o brincar e a brincadeira de uma época. É importante relembrar que o projeto também foi um espaço de formação para novos pesquisadores, como bolsistas de iniciação científica, e trazemos ali 2 trabalhos da Maíra Maquini Melgaré Flores, bolsista de iniciação científica da FAPERGS, e Paula Clark, bolsista voluntária de iniciação científica da UBRA, que apresentaram trabalhos e publicaram artigos a partir de seus estudos. E a fase 2 da pesquisa, entrevistando ex-leitoras. O objetivo da fase 2 foi capturar, por meio de entrevistas com antigos leitores da revista Cacique, lembranças de práticas da leitura da mesma, focalizando aspectos como forma de acesso, espaços e tempos de leitura, preferências em relação a sessões, personagens, capas, ilustrações, e também sobre a eventual audição do programa radiofônico Teatrinho Cacique correlacionado com a revista. Foram entrevistados através de uma plataforma de videoconferência nos anos de 2021 e 2022, 18 ex-leitores da Cacique, 12 mulheres e 6 homens, nascidos entre 1942 e 1954, em sua maioria professoras ou professores, mas também médicos, historiadoras, engenheiros, advogada e funcionária. 11 eram moradores de Porto Alegre na época e 7 moravam então em cidades do interior do estado. Eles tinham acesso prévio a exemplares da revista e eles partilharam conosco suas experiências de ouvir a leitura de familiares ou de ler de forma independente, suas lembranças de responder a passatempos, colorir, copiar, suas preferências nas sessões, personagens, nas ilustrações e capas numa gama muito variada. Olharam também as lembranças da expectativa de esperar a revista, da alegria em receber, ler, guardar e colecionar a revista. E esse conjunto de memórias de leitura está permitindo um mergulho nas experiências da infância letrada gaúcha dos anos 50 e possibilitando a elaboração de trabalhos acadêmicos e de divulgação geral.
Lida nas escolas ou nas casas, comprada em bancas ou assinada, a revista Cacique, em sua breve existência, atuou como uma pedagogia cultural potente para uma geração de leitoras e leitores que consumia de forma diferenciada seus textos, matérias e ilustrações. E essa geração reinventa agora suas vivências de então, abrindo uma janela para experiências infantis que vieram a constituir posteriormente sujeitos, grupos e redes de sociabilidade. Nós temos aqui algumas referências bibliográficas, mais algumas referências bibliográficas, embora não exaustivas. E, finalmente, queremos fazer um agradecimento especial a todos que colaboraram para a produção deste vídeo, Darlise, Liege, Marília, Mônica, em especial ao Tiago, que gravou e fez a edição do vídeo. Obrigada.